Já imaginou se um professor de matemática fosse para um cassino para inventar uma fórmula que quebrasse as bancas de cassino no blackjack e na roleta e depois ele saísse e fosse para a bolsa de valores e criasse um fundo de investimento? Coisa de maluco, né? Isso daí aconteceu em 1959. Talvez você que trabalha com o mercado ou você que é investidor nunca tenha ouvido falar dele, apesar da enorme contribuição que ele trouxe para o mercado. Este aqui é um livro que conta sobre a história do Edward O. Thorp. Sem enrolação, o cara é um monstro do mercado. Só para você ter uma ideia do que ele já fez. O cara é um professor de matemática e estatística. Ele quebrou a banca no cassino várias vezes com uma estrutura de contagem de cartas no blackjack, que é aquele jogo 21. Ele inventou um computador vestível, assim, se vestia o computador lá em meados de 1960 para bater a roleta usando critérios de John Kelly. Ele é o escritor do best-seller Beat the Dealer e Beat the Market. Ele já foi gestor de fundos da Princeton Newport Partners e é pioneiro na estratégia quantitativa em fundos de investimento. Ele também usou nos seus fundos a arbitragem de opções. Ele descobriu também a fraude do Bernard Madoff. Você já deve ter ouvido falar dele, senão a gente vai ter um vídeo sobre também. E ele também programou o IBM 704 em Fortran. Se você não sabe o que é, eu vou colocar a foto aí no vídeo. E parece loucura, mas ele foi um dos criadores do modelo Black Scholes, antes do Fisher Black e do Myron Scholes de precificação de opções, que é o modelo mais famoso existente. Ele também é um grande crítico da teoria dos mercados eficientes. É amigo do Warren Buffett e foi por muito tempo um estudioso do modelo de Einstein sobre o movimento browniano de partículas e aplicou parte disso no modelo de precificação de opções. Enfim, o cara manja muito. No início da sua carreira, ele começou como um acadêmico. Ele ia ser professor mesmo. Ele se graduou em matemática na Universidade da Califórnia. Pela mesma universidade, o Thorp concluiu seu PhD. Isso foi em 1958. Ele virou um professor na época, fazendo parte do corpo docente do MIT, dando aulas na Universidade Estadual do Novo México e também na Universidade da Califórnia. O Thorp sempre defendeu que para ficar rico, as apostas feitas no mercado ou num cassino sempre tem que ser feitas quando você tem alguma vantagem. Guarda isso aí. Falando sobre o blackjack, no meio da sua vida de professor, surgiu o interesse pela roleta e pelo jogo blackjack. Ele já tinha um tempo livre, então dava para dar uma olhadinha nas cartas ali. E ele queria arrumar alguma forma para reduzir a desvantagem do jogador em relação à mesa no blackjack. De forma bem resumida, o croupier, ele vai te dando cartas. E a soma dessas cartas tem que dar 21. Se passar disso, você estoura. Você deve saber quando parar de pedir cartas pro croupier. Na época, nenhum matemático acreditava no sistema de contagem de cartas para ganhar da banca de cassino. O cassino sempre foi visto como monstro que ninguém pode ganhar dele. Nesse tempo, ele estudava muito estatística e ele chegou à conclusão de que, se ele soubesse quais cartas teriam saído e quais ainda tinham no baralho, ele poderia calcular a probabilidade apostando mais quando a vantagem estivesse a seu favor e menos quando fosse o contrário. O cassino venceria mais nas apostas menores e ele venceria mais nas apostas maiores. Então ele foi procurar por uma estratégia. Ele pensou em desenvolver tabelas de estratégia. Porém, como o baralho tem 52 cartas, haviam cerca de 33 milhões de possibilidades a serem usadas. Seriam 400 milhões de anos homem de cálculo na calculadora. Então o Thorp conseguiu acesso ao famoso IBM 704, que são aqueles mainframes gigantes que usavam cartões perfurados. E ele estava fazendo cálculos, para você ter uma noção, de 1000 homens-hora em apenas 10 minutos. Sendo que se ele fizesse na calculadora, seriam 400 milhões de anos homem. Então, depois de algum tempo programando no IBM, ele concluiu o método do blackjack. Não muito tempo depois, ele conta no livro que ele encontrou 2 homens para financiar uma ida ao cassino para testar seu método, né? Poxa, você sabe que você pode ganhar, vamos lá no cassino. Então, já usando cálculos matemáticos baseado no modelo de risco do John Kelly, o Thorp pegou $10.000 e começou a jogar, ao ponto de que ele começava a ganhar dos croupiers. Os caras começaram a ficar desesperados e sem reação, então eles começaram a reembaralhar as cartas toda hora. Isso acontecia porque não é normal um jogador ganhar no cassino por muito tempo, cara. Você tá no cassino, velho. Você vai lá pra perder dinheiro. Que no último dia que ele ficou lá com os 2 rapazes, os croupiers estavam malucos e que o dono do cassino, com outros croupiers, estavam junto pra ver o jogo dele. E um deles orientou que quando o Thorp aumentasse suas apostas, o baralho deveria ser reembaralhado todas as vezes. Nesse momento, a vantagem dele já era igual a da banca, pra você ter uma noção. Os $10.000 que esses caras injetaram no Thorp viraram $21.000. Em nenhum momento eles precisaram usar mais que $1.3 mil do capital original. Foram com 10, só usou 1.3 e voltou com 21. Cara, um sucesso. Uma história bem bacana que ele conta no livro é de um jogador chamado Júnior, que desenvolveu seu próprio método no blackjack, baseado em outros métodos mais antigos. Como começou a ter alguns ganhos ali, o Júnior começou a ser barrado nos cassinos. Então ele foi atrás de um maquiador profissional de Hollywood, que transformou ele num homem chinês, com a maquiagem feita cuidadosamente, com enchimento por baixo da roupa, ele foi pro cassino. Então, sentando na mesa, um supervisor olhou pra ele e falou: "Olha, o Júnior vestido que nem um chinês." Os cassinos têm sua segurança, né, cara? O Thorp, depois disso, teve a ideia de escrever o livro Beat the Dealer, publicado em 1962,
como uma espécie de manual para o blackjack dos cassinos, contando todo tipo de trapaça que os cassinos e os croupiers pudessem usar contra os jogadores. Inclusive ele entrou para New York Times como um dos livros mais vendidos e deu um pontapé para vários jogadores profissionais. Em um certo ponto, ele conta que ele já não conseguia mais ganhar grandes somas nos cassinos, mesmo com outra pessoa ajudando ele como um protetor. Você pode jogar o blackjack em duplas, né? As trapaças eram muitas e ele já estava conhecido do pessoal dos cassinos. Então ele tem que começar a recorrer a disfarces. E quando uma pessoa era suspeita de contagem de cartas no cassino, o cassino barrava o cara de jogar. Agora falando de roleta, o cara também foi pra roleta. Vários matemáticos e apostadores tentaram ganhar da roleta, só que sem sucesso. Matemático de calibre, os caras que faziam muita conta foram e também não conseguiam achar uma fórmula ali para ganhar na roleta. Então, o Thorpe, que não era fraco nem nada, se juntou com Claude Shannon, que é considerado o pai da teoria da informação e é um grande matemático, para construir um computador para derrotar aquela roleta. Eles compraram uma roleta de segunda mão emprestada do MIT e um estroboscópio e um relógio grande com ponteiro que dava uma volta por segundo e ia funcionar como se fosse um cronômetro. Depois disso, eles pegaram um artigo de John Kelly de 1956 e aplicaram o critério de Kelly para definir o tamanho daquelas apostas. E o computador vestível, que é coisa de maluco. Sim, eles juntou com o cara de novo e fizeram um computador, cara, com roupa, para eles poderem vestir isso e ir lá medir a roleta. Bom, mais ou menos como que funcionava. Conforme a roleta gira, o computador emitiria sons com 8 notas musicais, velho. Olha que loucura, cara. Repetidas, cada vez mais agudas. Eles contavam as voltas que a bola dava e marcavam um ponto de referência na roleta. A primeira vez que a bola passava por lá, eles cronometravam. Quando a cronometragem acabava e a bola passava novamente pelo ponto de referência, as notas paravam de fazer barulho. E a última nota ouvida dizia qual grupo de números deveriam apostar. Caso errassem, eles apostariam igual em algumas vezes só pra dar uma disfarçada. Mas você entendeu que nível de nerdice desses caras? Eles transmitiam os dados por interruptores dentro do sapato, que eram operados pelo dedão dos pés. Então, eles usaram um transmissor de rádio de aeromodelo e o apostador que estava na roleta, ele vestia esse receptor que tocava as notas musicais e tocava num alto-falante escondido dentro da orelha deles. E eles usavam fios muito finos de cobre e eram camuflados com maquiagem, tá? Só para não perceber, ficava um fiozinho fininho ali. A versão final do computador ficou pronta em junho de 1961. Então eles conseguiram sair da desvantagem de um jogador comum de 5,3% para uma vantagem de 44% usando a máquina. Em algumas partes dos livros, eles comentam que eles ficavam muito bravos porque eles estavam lá disfarçados com um vestido de chinês, outro com uma peruca, e aí eles iam lá para frente da roleta, colocavam um alto-falante, máquina dentro do dedo do pé, o computador aqui do lado, eles tentando manter o disfarce, apertando o dedão do pé para poder contar a roleta, e os fios de cobre que estavam camuflados com maquiagem começavam a arrebentar. E aí eles tinham que arrumar uma desculpa de vamos no banheiro, eu vou ter que fazer alguma coisa. Aí eles iam lá, arrumavam o fio, juntavam um no outro de novo, passavam a maquiagem para poder voltar, mas disse que estourava toda hora. Depois deles terem usado essa máquina na roleta e terem tido muito sucesso, e o cassino começar a olhar para os caras de um jeito estranho de novo, o MIT listou o equipamento como o primeiro modelo no mundo de computador vestível. Agora, imagina esse cara, com todo esse conhecimento matemático, estatístico e das maluquices que ele já tinha inventado, ir para Wall Street, que ele chamava de o maior cassino da Terra. Agora, olhando para a parte de investimentos, segundo o Thorpe, os jogos de azar são uma simplificação dos investimentos, cara. Alguns jogos de azar podem ser vencidos, então talvez você possa fazer melhor do que a média do mercado, apenas usando matemática e estatística. Então o Thorpe foi para a biblioteca e leu desde Security Analysis, leu até o livro do Edward E. McGee de análise técnica. Vou te mostrar a foto aí. Ele começou perdendo dinheiro naturalmente, porque ele ainda seguia notícias para operar, e ele também seguia recomendação de compra de casas de análise que não tinham valor nenhum. Não é muito diferente hoje, né? Ele diz para você não acreditar em momento. Nos livros mais antigos de análise técnica, você vê o pessoal falando isso. Inclusive, até no livro do Dr. Alexander Elder, que é o Aprenda a Operar no Mercado de Ações, ele fala sobre momento, opinião do Thorpe, para você não acabar pegando o preço esticado, igual a gente comenta no mercado. Como na análise técnica ele também não se encontrou, ele focou seu estudo em warrants de ações, que são basicamente uma opção de compra, uma call. Ela dá para o proprietário o direito de comprar ações a um preço específico, que seria o strike, o preço de exercício, na data do vencimento ou antes. Então é uma call. Se você comprasse um warrant de uma empresa, você tem o direito de comprar essa ação por R$30 até fevereiro de 2022. Se nesse último dia as ações estivessem 40,
olha só, você poderia usar um warrant mais 30 para comprar aquela ação. É um pouco diferente no mercado de opções, isso aí tinha lá fora. Agora falando um pouco sobre a ideia do hedge. Bom, e só para você ter uma noção, gente, a gente tá falando de 1960, então o cara tava operando lá nos Estados Unidos, apesar de ser mais evoluído do que aqui, mas não é o mesmo mercado que hoje, tá? Muitas ferramentas que funcionam hoje não existiam antes. Mas, como ele já sabia como um warrant funcionava, veio a ideia de fazer um hedge de ações ordinárias com um warrant dessas ações. Basicamente, você vai pegar dois títulos cujo preço tende a se deslocar juntos, mas que existe alguma divergência de preços. Então você compra o título com preço menor e vende o título com preço maior. Se tudo ocorrer dentro do esperado, você está protegido dos dois lados e quando essa divergência de preço desaparecer, você recebe o seu lucro, tá? Também pode ser chamado de hedge, mas você também pode chamar isso de spread. Você está aproveitando o spread. Então um título é 30, o outro é 40. Olha, você tem 10 de spread. Vende um, compra outro e você absorve esse pedacinho de mercado, essa discrepância desses dois ativos. Em uma simulação que ele rodou lá, usando alguns preços históricos, eles conseguiram em torno de 25% ao ano com risco baixo. Pô, bacana, o cara tava fazendo spread lá em 1960. Mais pra frente, ele usou a teoria da navalha de Ockham, que tem a ideia básica de que, considerando várias explicações, se deve sempre escolher a mais simples. Olha que loucura para um cara que é matemático e estatístico. Então, ele usou essa ideia e o hedge com warrants e começou a gerir carteira de terceiros. Em um dos capítulos do livro, ele conta que uma vez jogou Bridge com Warren Buffett. Bridge também é um jogo de cartas. E que o mentor do Warren, que é o Benjamin Graham, ele também fazia operações de hedge com warrants e títulos conversíveis, tá? O pessoal usava muito na época. E ele fazia essa arbitragem de empresas também que estavam em processo de fusão. Olha só, você que pensava que o Warren Buffett e que o Benjamin Graham só compravam ações descontadas e seguravam ao longo prazo, não, cara. O cara tava operando spread aqui, lá na época de 1960, cara. O cara fazia arbitragem de ações, o cara usava título, o cara usava uma ferramenta muito parecida com uma call, tá? E também spreadava empresas em processo de fusão. Você viu como o cara também era um trader, tá? Ambos, o Buffett e o Graham. No final dessa brincadeira aí, o Thorpe tava gerindo cerca de 400 mil dólares e conseguindo retornos de 25% ao ano. Ele tinha virado basicamente um gestor. Assim, veio a ideia dele de partir para Wall Street com um sócio chamado Jay Reagan. E aí surgia o início que ficaria conhecido como fundo de hedge, tá? Um hedge fund, que o pessoal chama hoje em dia. Na época, tinham poucos fundos com essa estratégia. Cara, era muito antigo. Mesmo sendo poucos, tem aí uma curiosidade. Para você também que acha que conhecia o Graham, né? O Benjamin Graham e o Jeremy Newman tinham começado um fundo de hedge em 1936. Voltando para o fundo do Thorpe, eles criaram a Convertible Hedge Associates, que virou depois Princeton Newport Partners, em 3 de novembro de 1969, não é nem 1970. Esse fundo era especialista em hedge de ativos conversíveis. Tinha alguns ativos conversíveis em ações, eles faziam isso com ativo conversível e com o papel mesmo, com a ação. Então você tem um fundo que está operando spread, que está fazendo hedge para se proteger de taxa de juros, está se protegendo de vol. Cara, os caras eram crânios lá naquela época. Tudo isso era feito com computador, os caras não estavam fazendo na agendinha ali na mão, tá? Usar computador mesmo para operar em Wall Street não era comum naquela época. Cara, em 1970, nem todo mundo tinha acesso ao mainframe do tamanho de um prédio para ficar enfiando o cartão perfurado lá. Ali no meio eles estavam usando as fórmulas matemáticas, estavam usando os modelos econômicos que eles tinham aprendido na faculdade. E aí estava surgindo um método quantitativo, que hoje a gente conhece como os quants, tá? Fundo quant começou com o Thorpe. Ele conta que na época ele usava vários computadores na sala, tá? Era tipo um andar que ele pegou para um prédio e ele atolou de computador, encheu de computador. E gente, computador antigo usava válvula, tá? Computador não usava CI, igual o pessoal usa hoje em dia, que o CI não esquenta nada e processa uma cacetada de informações. Aquela válvula ali esquentava, ia bicho dentro da válvula, bicho morria queimado. Imagina um andar inteiro de um prédio cheio de computador, cheio de válvula esquentando, esperando para esquentar, para poder processar as informações. O Thorpe desenhou na parede o que seriam vários diagramas matemáticos. E se o ponto estivesse acima da curva, significava que ele estava caro. Aqui é a curva, aqui é o ponto. Assim, ele criava um hedge. Opa! Tá aí uma discrepância aqui, mas os ativos são correlacionados. Então ele vendia o título, comprava a ação e os dois tendiam a se encontrar. Ele pegava essa fatia aqui que o mercado não estava vendo ou não aproveitava na época. Mais pra frente, ele se adentrou no modelo de precificação de opções. Aqui a gente tem uma parte muito complexa, mas muito bacana. Em uma das negociações do fundo, eles precisavam comprar warrants da AT&T e precisavam saber o preço justo desses títulos. Você entende que em 1970 os caras não tinham um modelo para precificar opções nem nada do tipo? Até tinha, mas não era uma coisa
muito concreta. Então, o que eles fizeram? Usaram uma fórmula que começou em 1900 e foi apresentada no doutorado de Louis Barchelier. Conta a história que o professor desse cara, olha essa história, maluco, o professor desse cara era o Louis Poincaré e ele não deu bola nenhuma pra tese do Barchelier. O Barchelier mostrou a tese pro professor dele, o cara ignorou o cara. Em 1905, um funcionário de um escritório de patentes chamado Albert Einstein, você conhece esse cara aí? Ele publicou uma paulada de artigos baseado no artigo do Louis Barchelier. Cara, o Einstein era um funcionário do escritório, o cara começou a mexer em papel ali e achou isso daí. Um desses artigos do Einstein gerou a teoria da relatividade, que você deve conhecer. Também ajudou na teoria da gravitação e também começou a era nuclear. Esse segundo trabalho falava sobre a natureza da partícula da luz e outros trabalhos ainda que se conectam com a história do Barchelier e do Thorpe. Olha que coisa maluca. Se você quiser ver um pouquinho mais do Einstein falando sobre isso, procure aquele filme que tá bem famosão, é o Oppenheimer. Você vai ver o Einstein e o Oppenheimer trocando uma ideia ali. Na época o Einstein já estava velho, mas você vê que é bem o começo da era nuclear. E o Einstein foi chave para o começo dessa era, tá? Apesar de não ser a intenção. No trabalho em específico, o Albert Einstein usou um trabalho de Robert Brown. Também guarda esse nome. Que em resumo, só para não ficar muita nerdice aqui para você entender. O Robert Brown pegou um microscópio, pegou água, jogou pólen dentro da água e começou a olhar as partículas de pólen, que são muito finas. Não o Einstein, o Robert Brown começou a observar. E viu que quando ele iluminava aquela água, aqueles pontinhos de pólen, eles refletiam pequenos pontinhos de luz e que mostravam um movimento, olha o nome, olha a frase, movimento aleatório, irregular e incessante. Tá, Felipe? Pô, cara, chatice. Pra que isso é importante, velho? Pra mercado? Nada a ver. Com esse experimento, o Einstein provou que átomos e moléculas eram reais e, de quebra, ele também desenvolveu cálculos para prever o movimento dessas partículas. Cara, é uma vasilha de água com milhões de partículas e ele fez um cálculo para prever o movimento dessas partículas. Por incrível que pareça, sem que Einstein soubesse essas equações que ele desenvolveu, eram as mesmas que o Barchelier desenvolveu. Velho, os caras tiraram da cuca a mesma conta, o mesmo cálculo. E sobre o Barchelier, depois de muitos anos, sem reconhecimento nenhum, cara, pelo que ele fez, o professor ignorou ele, jogou o trabalho dele no canto. Eles encontraram, cara, mas depois de muito tempo, o trabalho do Barchelier e ele ganhou um prêmio Nobel em 1970. Olha que coisa legal. O Thorpe, sabendo de tudo isso, como ele já estava no meio acadêmico, ele pegou essas fórmulas, trabalhou nelas, ele alterou algumas coisas que o Einstein já tinha feito e ele conseguiu aplicar no seu fundo de investimento. Olha que loucura. Conta ele que o desempenho foi espetacular, foi absurdo. Um tempinho depois, apareceram uns caras chamados Fisher Black e Myron Scholes. Que nome curioso, né? Vai ter um vídeo sobre eles também. Eles testaram uma fórmula, cara, muito idêntica ao que o Thorpe já estava usando e eles publicaram essa fórmula. O Thorpe, abre aspas aqui, tá? Pra não confundir sua cabeça. O Thorpe disse que nada que ele usasse no fundo dele, ele ia publicar, tá? Pra ninguém. Porque tinha os cotistas do fundo, os caras estavam tendo um rendimento legal. Você vai mostrar a sua estratégia pra galera do mercado? Não vai, né? Bom, aí ele acabou dando um tiro no pé. Por quê? Como o Thorpe disse que não ia publicar essas fórmulas que ele usava no fundo, o Fisher Black e o Myron Scholes pegaram uma fórmula muito parecida e ganharam só um prêmio Nobel de economia em 1997. Mas o Thorpe não ligou muito pra isso, deixou o Nobel de lado e ele acabou indo além daquela fórmula básica do Black & Scholes, que não é nada básico. Ele conseguiu adicionar casos em que o produto de venda a descoberto, que o cara entrava short, era retido pelo corretor. E ele estendeu esse modelo para ações que pagavam dividendos também. Olha que legal. E isso seriam hoje as opções americanas. Se você não lembra, opções americanas você pode liquidar a hora que você quiser. Agora falando mais sobre a alta do fundo do Thorpe e também a queda do fundo do Thorpe. O PNP cresceu 409% em uma década. O resultado analisado é mais ou menos 17,7% ao ano. E os 1,4 milhões de dólares se transformaram em 28,6 milhões de dólares. O cara sabia o que estava fazendo. Em 1985, cada um dos escritórios na Califórnia e em Nova Jersey tinham 40 funcionários e eles negociavam no mundo todo. Eles conseguiram sobreviver à crise de outubro de 1987, que deu 23% de queda em um dia, cara. Pô, os caras ficaram vivos. Nesse mesmo mês, eles conseguiram ficar vendidos em alguns contratos e também eles fecharam o mês sem prejuízo, no zero. Cara, eles iam tomar um loss absurdo, meteram um short, conseguiram pegar um resultado e ficaram zerados em 1987. Cara, não é qualquer um que faz isso. Falaram pros cotistas, sem prejuízo esse mês, enquanto os outros estavam quebrando. Depois disso, a base do fundo passou de 28 milhões para 273 milhões de dólares. E ainda correndo menos risco do que o S&P, que cresceu 11,5%.
O pessoal viu o fundo crescer 22,8% comparando com o S&P. Cara, absurdo. O problema foi que um dia alguns homens armados subiram pelos elevadores do escritório dele, bateram no escritório lá em Nova Jersey. Os caras armados eram a Receita Federal, tá, norte-americana, que apreendeu várias caixas de livros, registros que o pessoal tinha, registro de ordem, reviraram lixeira. O motivo disso tudo foi que o FBI estava procurando sobre crimes e fraudes em Wall Street. Ainda era muito comum na época, né? Mais informações sobre dois funcionários do Goldman Sachs. Um desses funcionários era amigo e sócio do Thorpe, que era o Jay Reagan, tá? Porém, Reagan se recusou a cooperar com o FBI. Reagan brigou com os caras, não quis abrir nada. Então o chefe da FBI na época começou a procurar todo tipo de prova existente contra o Reagan. Tentaram usar todas as conversas gravadas na mesa do fundo, até encontrar qualquer rinho. E foi até atrás dos cotistas que eram investidores para convencer os caras a depor contra o fundo. Então, cara, você tinha um cotista lá que colocou um dinheiro e rentabilizou muitas vezes o patrimônio dele. O FBI tava batendo na porta do cara falando: você aplica naquele fundo? Ah, eu aplico. Tá bacana, eu tô ganhando dinheiro. Pois a gente vai depor contra esse cara porque tem um cara chamado Jay Reagan que trabalhou no Goldman Sachs e ele não quer abrir o jogo pra gente. Foi feia a coisa. Os cotistas não quiseram depor contra o fundo. E cara, mesmo que essas informações dos cotistas passassem não fossem ajudar a condenar os dois traders do Goldman Sachs, o fundo teve perdas, né, com os custos para terminar o caso. Cara, sem contar notícia e tal, acaba queimando. Apesar do Thorpe não ter culpa nenhuma, tá fazendo a negociação bacana dele ali. O retorno nesse ano que o FBI bateu na porta dele foi só de 4%. Os caras não conseguiram dar atenção pro fundo. Então o Thorpe ficou muito chateado, acabou se retirando da sociedade do fundo. Os cotistas também acabaram saindo do fundo. Assim, o PNP, que era um monstro, acabou sendo dissolvido. Você deve pensar que um cara igual o Thorpe ia chorar horrores e entrar em depressão, porque o fundo dele, absurdo, foi dissolvido. Nada. Depois disso, ele fez algumas parcerias para investimento, todos baseados na arbitragem estatística que ele já usava. Ele se juntou com o analista do seu antigo fundo e outros analistas quantos também do Morgan Stanley, e eles foram gerenciar uma conta de um fundo de pensão que já era multimilionário. Pô, olha que massa. E ele também criou o fundo Redline Partners. Só tinha nome bonito, né? E os cotistas ganharam 18% ao ano com esse fundo. E nos 8 anos de operação, ele só usou arbitragem estatística, que era pegar os dois títulos e fazer o spread deles. Me diz aí, o que você achou da história do Edward Thorpe? Você conhecia esse cara? Você não conhecia? Tá? Deixa aí nos comentários o que você pensa sobre tudo isso. E cara, recomendo fortemente. Se quer um baita de um livro para quem curte mercado de verdade, quer se aprofundar em mercado, quer saber as bases do mercado e os caras grandes que às vezes você nem conhece de nome, tá? Recomendo muito. Eu tirei apenas algumas partes do livro, mas tem muito mais história aqui e muitas estratégias que ele usa até hoje para negociar com o filho dele. Então, comenta aí o que você achou e qual investidor do calibre do Edward Thorpe você quer que eu traga história aqui pro canal. Manda aí que a gente faz um vídeo. Valeu!